Qual é o valor da expressão? Você sabe resolver? Temos aqui, gente, 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 11 mais 3. É uma expressão numérica. Você deve resolver corretamente essas operações na ordem correta para poder encontrar o resultado. Se você já sabe, deixe nos comentários aí qual é seu palpite, letra A, B, C ou D, e vamos comigo acompanhar a resolução dessa questão. Lembrando que se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque tem vídeo novo todos os dias. Se você puder curtir também, fortalece muito o meu trabalho, beleza? Agora vamos lá, gente. Temos nessa expressão potenciação, subtração, potenciação, divisão, multiplicação e adição. Então, é uma série de operações, uma quantidade enorme de operadores que a gente deve definir qual que é a prioridade, qual que é a ordem correta dessas operações. Eu vou dizer para vocês o seguinte, logo direto, a primeira coisa que a gente resolve nessa expressão são as potências. Então, temos aqui duas, a gente já vai ter que resolver elas logo de cara. Começando por esse 5 ao quadrado. Aí você deve lembrar qual que é a definição da potenciação. A potenciação ela tem dois elementos, a base e o expoente. A base é um número que se repete em uma multiplicação e o expoente é a quantidade de vezes que essa base se repete nessa multiplicação. Em outras palavras, 5 ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, é igual a 5 vezes 5. São dois fatores 5, é isso que significa essa potência, certo? Isso aqui vai ser igual a 25. É só você lembrar da tabuada, certo? Muito bem, descobrimos então o primeiro valor, a primeira potenciação. A segunda, gente, é essa daqui, 2 ao quadrado. Lembrando que esse menos que está aqui, ó, ele não interfere nessa potência, porque o menos não está junto da base. A base é 2 e não menos 2, tá? Então, cuidado nesses casos. 2 ao quadrado é a mesma ideia do 5, só que com 2. Então, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4. Muito bem. Substituindo agora esses valores aqui na nossa expressão, teremos 25 menos 4 dividido, o resto eu vou manter tudo, tá? Dividido por 2 vezes 11 mais 3. Muito bem, temos essa expressão agora atualizada, né? Temos menos operações agora para resolver. Dentre essas que aparecem aqui, a gente tem divisão e multiplicação, que tem a maior prioridade nesses casos. Só que as duas, gente, têm o mesmo grau de prioridade, a mesma precedência. Então, a gente vai resolver da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, na ordem de leitura. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa divisão e depois a multiplicação. 4 dividido por 2, gente, é igual a 2. Então, eu vou manter o restante. 25 menos 4 dividido por 2, que é 2, como eu acabei de dizer para vocês, vezes 11 mais 3. Agora é só resolver aqui a multiplicação e depois as adições e subtrações. Menos 2 vezes 11 é igual a menos 22. Então, vai ficar 25 menos 22 mais 3. Nessa ordem agora, da esquerda para a direita, não tem segredo. 25 menos 22 é igual a 3. Mais o 3 que estava ali. Olha que fácil, hein? Lembrando que olha como que a gente estava e olha como que ficou. 3 mais 3 é a operação que a gente tem que fazer agora. E isso aqui é igual a 6. Olha que interessante como é a simplificação de uma expressão. Saímos de uma coisa cheia de elementos e chegamos aqui, né, passo a passo, devagarzinho, no resultado dessa expressão, que é 6. Muito bem, temos então o resultado da expressão e eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui representa para a gente esse número 6, para a gente poder marcar a alternativa, né? Embora a gente já tenha encontrado o resultado, agora a gente vai ter que descobrir qual alternativa marcar. Se você já sabe, deixe nos comentários. E aqui é bom para a gente poder conhecer algumas operações novas também, tá? Então convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente resolver todas essas operações aqui. Começando por mais uma potenciação. Lembrando que a gente já resolveu duas potências aqui e agora a gente tem mais uma para resolver. Qual que é a diferença dessas aqui para essa? A diferença é que agora a gente tem um 9 na base. O expoente é o mesmo, então a gente vai aplicar a mesma ideia. 9 ao quadrado, ou 9 à segunda potência, é igual a 9 vezes 9. Essa é a definição de potenciação. E 9 vezes 9, a gente lembra da tabuada, isso aqui, gente, é igual
a 81. Muito bem, não é a nossa resposta, mas descobrimos como que se resolve uma potenciação. Revisamos aqui, né, 3 vezes, aqui, aqui e aqui. A próxima operação que temos é um fatorial. O fatorial, gente, ele é muito, muito interessante e muito útil também, tá? A gente aprende ele na escola lá, quando a gente vai ver permutações na análise combinatória. O 4 fatorial, que é esse símbolo de exclamação, ele vai fazer uma multiplicação dos números naturais menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui, que no caso é o 4. Em outras palavras, eu vou começar com o 4 e vou multiplicar pelos antecessores, tá? O antecessor de 4 é 3, o antecessor do 3 é 2 e o antecessor do 2 é 1. Só fazer essa multiplicação que a gente encontra o resultado final. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. E olha só, descobrimos o valor desse fatorial. Bem interessante, não é? Você gostou? 4 fatorial é igual a 24. Embora não seja a nossa resposta, podemos aprender alguma operação nova aqui nesse vídeo, certo? A próxima é o duplo fatorial. O duplo fatorial é muito interessante também, só que um pouquinho diferente do anterior. O fatorial simples ele multiplica todos os números naturais. O fatorial duplo ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número que está sendo aplicado. O que é isso, paridade? Paridade quer dizer que o número ele pode ser par ou ímpar. Nesse caso, o número 6 é um número par. Então, a gente vai ter que multiplicar todos os números pares menores ou iguais a 6. Para isso, eu vou listar para a gente aqui os números pares. Embora dá para fazer de cabeça, a gente lista rapidinho aqui os positivos, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. São números pares, a gente já conhece esses números, né? Então agora eu vou poder listar todos os números pares menores ou iguais a 6. Se eu pegar aqui no nosso conjunto, o 6 entra, o 4 entra e o 2 entra. Logo, se eu pegar aqui e colocar os valores, 6 vezes 4 vezes 2. Essa é a definição do duplo fatorial. Se o número fosse ímpar, eu deveria multiplicar os números ímpares. Essa aqui é a questão. Aqui é par, eu multiplico os números pares, certo? 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 2, 48. Muito bem. Não é a nossa resposta, então a gente tem que ir para a última chance, né? Raiz cúbica de 216. Como que eu faço, gente, para resolver uma raiz cúbica? Será que é muito difícil? Vou mostrar para vocês um método muito legal de resolver. A gente vai fazer uma fatoração desse número aqui, ó, 216. E esse é o método da fatoração, que você já deve conhecer de alguma outra parte da matemática, mas serve também para a nossa radiciação. Vou colocar o 216 aqui no cantinho, ó, e vou fazer essa fatoração pelos números primos. E aí eu vou listar aqui para vocês os números primos para a gente poder lembrar e poder utilizar também nessa fatoração. 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os números primos, tá? E agora a gente pode utilizá-los para poder fatorar esse 216. A gente começa pelo número 2, que é o único primo que é par, e ele divide todos os pares. Então, se 216 é par, a gente divide por 2. Muito bem, 216 dividido por 2 é igual a 108. Dá para ir por 2 de novo, né? Porque continua sendo par. Isso aqui é 54. Divide por 2 de novo, 27. Chegamos agora em um número ímpar. A gente vai para o próximo primo. O 3 consegue dividir o 27? Consegue. Está na tabuada, né? 27 dividido por 3 é 9. Dá por 3 de novo, dá 3. Por 3 de novo, dá 1. Olha que legal. Chegamos aqui no final da nossa fatoração. A gente vai agrupar esses números agora de 3 em 3. Mas por que de 3 em 3, professor? Por causa do nosso índice aqui da nossa raiz, que é 3. A gente quer procurar, então, potências de expoente 3. Por isso, eu vou agrupar esses números de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Olha lá, apareceu o expoente 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo, que também apareceu o expoente 3. Então, eu vou substituir aqui nesse valor a raiz cúbica de 2 ao cubo. Vou separar em duas raízes, tá? Para a gente poder fazer a simplificação. A multiplicação nos permite fazer isso, tá? Se fosse adição, não poderia, mas como é multiplicação, eu posso. E olha que interessante, raiz cúbica corta com expoente 3. Por isso que eu agrupei de 3 em 3. 2 vezes 3
é igual a 6. E 6 é a nossa resposta, lembra? Então, a gente chegou aqui no resultado correto. Opção correta da nossa resposta, então, a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou essa questão.